promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O apóstolo Pedro, no momento em que o Espírito do Senhor veio, no chamado dia de Pentecostes, e tudo estava acontecendo de uma forma tão dramática, e extraordinária, fora do comum, então Pedro faz menção às profecias do Antigo Testamento, dizendo que naquele momento todos estavam sendo testemunhas do cumprimento dessas promessas. E quando o povo, tocado pela graça de Deus, vem ao arrependimento, pergunta o que vão fazer, e Pedro tranquiliza os seus corações e diz: olha, a promessa é para vocês, seus filhos, para quem está perto, para quem está longe também. É a graça de Deus alcançando e mostrando o significado daquela promessa, feita na aliança com Abraão. Então é nesse espírito que nós também convidamos a igreja a compartilhar atentamente desse momento juntamente com os nossos irmãos. Vou pedir que vocês fiquem. O batismo, ele é dentro da continuidade da aliança do povo de Deus, o sacramento que corresponde ao que foi a circuncisão para o povo de Deus na época dos patriarcas, na época de Abraão. Então ele é esse sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, com aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é trazido o sinal e o selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, e nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Vemos como nosso Deus se apiedou de nós e nos admitiu ao número dos seus filhos e na comunhão do seu povo, a sua igreja, mas também se compadeceu da sua posteridade. Lá em Gênesis 17:7 nós lemos sobre isso. Embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto. Assim, os filhos dos crentes, aqueles que creem na palavra de Deus, não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 7, versículo 14. É por isso que Josué pôde dizer, não somente dele e dos filhos que estavam ali diante dele, mas daqueles que viriam da sua própria família. Ele disse: eu e minha casa, minha família, minha linhagem, serviremos ao Senhor. Aprendemos pela palavra de Deus que não há duas oliveiras, mas apenas uma oliveira, uma videira, não duas videiras. E essa oliveira e essa videira têm os seus ramos se espalhando ao longo da história, pela graça e misericórdia do Senhor. E nesses ramos nós temos aqueles que são alcançados pelo amor de Deus, pertencentes todos à mesma oliveira, à mesma videira. É por isso que nós cremos que a promessa dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão pôde, já mais velho, movido pela graça de Deus, responder a esse chamado, mas a mesma bênção foi dada a Isaac, que não foi perguntado a ele se ele queria ser circuncidado ou se ele queria subir ao monte Moriá e ser oferecido em sacrifício, mas a vida dele foi dada sob a graça da aliança. Ele veio a esse mundo sob a promessa, como filho da promessa. E é muito belo a confiança de vocês também, que o mesmo Deus que age nas suas vidas, age na vida do Enzo, seu filho. Muito bem, algumas perguntas então, como testemunho desta fé que vem desde o passado e sendo honrada por homens e mulheres que confiaram na perfeição do sacrifício de Jesus. Confiaram que a água é símbolo, que a igreja e tudo o que ela vive é feito em confiança à perfeição de Cristo. Mas a matéria não pode operar nada espiritual, é apenas símbolo
daquilo que o Espírito Santo opera de maneira espiritual e invisível em nossa vida. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sim. Creio no Espírito Santo, em uma só Igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus vos for servido, conservar a vida deste seu Filho, até a idade da razão, hão de instruí-lo na crença, na fé, seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras? Prometem ensinar-lhe a ler, para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçarem-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Vamos orar então. Senhor bom Deus, assim como no passado o teu povo foi chamado a agir em fé, confiando na tua palavra e fazendo uso de meios designados pelo Senhor para expressar essa fé. Nessa noite, o Leonardo e a Thalissa também fazem uso desta confiança de trazer diante do Senhor o seu Filho e, comprometidos com esta fé e essas promessas, instruí-los no caminho do Senhor. E como eles mesmos vivem sob essa bênção e sob essa aliança, como muitos outros do teu povo no passado, trazem o seu Filho, para que ele também esteja sob este mesmo selo, sob este mesmo sangue, essa mesma promessa e confissão. Assim pedimos a graça do Senhor sobre os seus corações, sobre a vida do Enzo, sobre a vida de sua família e sobre a vida desta igreja que também acolhe o Enzo como seu membro, que também se coloca diante dele para exemplo e para incentivo no caminho da fé. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém.